Um mendigo encontrou uma bebê recém-nascida no lixo e decidiu criá-la como se fosse sua própria filha. 5 anos depois, a mãe da menina apareceu com a polícia e arrancou a garotinha dos seus braços. Apesar de não ter feito nada de errado, o homem devolveu a criança para a mãe, mas algo extraordinário aconteceu muitos anos depois. O que aconteceu com o mendigo? O homem e sua filha se reencontraram? Deixe seu like e venha descobrir. O mendigo. Richard se transformou em um morador de rua depois de uma terrível dependência de drogas. Passados alguns anos na rua, ele havia melhorado, mas não conseguia reconstruir sua vida. Então ele vasculhava latas de lixo em busca de garrafas e latas para trocar por dinheiro. Algumas pessoas lhe davam comida, apesar de raro. Aquela era sua única maneira de se alimentar todos os dias. Um dia tudo mudou para ele, pois encontrou um embrulho em um lixo numa área comercial de Orlando. Ele até pensou que poderia ser filhotes de gato ou cachorro, porque muitas pessoas malvadas jogavam os pobres animais no lixo com muita frequência. A bebê. Mas, para sua surpresa, dessa vez era ainda pior. Era um bebê coberto com roupas cor-de-rosa. A criança movia os braços e olhava fixamente para Richard com seus grandes olhos. Ele não podia acreditar. Quem deixou aquele bebê no lixo para morrer assim? Ele se perguntou em choque. Além disso, a menininha era adorável e não podia ter mais do que 1 mês de idade. Richard pegou a bebê, fez carinho e acabou se apaixonando imediatamente. Ele a levou para um beco onde ele tinha uma pequena cabana e a deixou dormindo por um tempo. Depois de contar o pouco de dinheiro que tinha, ele foi até o supermercado para comprar uma fórmula para bebês e uma mamadeira barata. Enquanto Richard a alimentava, ele sabia que tinha que fazer a coisa certa e entregá-la para a polícia. Mas depois daquela noite, ele não conseguiu fazer aquilo. O mendigo decidiu criar a criança sozinho e a chamou de Jennifer. Felizmente, Jennifer era um bebê tranquilo e não dava muito trabalho. Então ele começou a trabalhar em empregos de freelancer, lavando pratos em restaurantes por alguns dólares e ia a cozinhas populares para obter comida para o bebê. Ele encontrava roupas velhas para a garotinha em bazares e em algumas caçambas de lixo, e assim eles conseguiam sobreviver. À medida que Jennifer crescia, o homem passou a ensinar a ela o essencial para sobreviver. Ele usava livros infantis que as pessoas jogavam fora. Aquilo não era o ideal, mas ele finalmente tinha algo pelo que viver e estava mais feliz do que nunca. Injustiça. Infelizmente, sua felicidade foi tirada. Richard estava lendo para Jennifer um livro que ele tinha acabado de encontrar quando uma mulher entrou no beco. Aí está ele. Ele é o homem que roubou minha filha, gritou a mulher. Richard ficou surpreso quando 3 policiais começaram a se aproximar dele. Coloque as mãos atrás das costas, senhor, disse o policial. Essa mulher está mentindo, oficial. Eu encontrei essa criança quando ela era um bebê, 5 anos atrás. Eu a criei desde então. Eu não a roubei. Ela estava em uma lixeira, explicou Richard. Os policiais olharam para a mulher e logo ela começou a falar que o homem estava mentindo. Ela havia perdido o bebê e o homem a levou. Ela não convenceu os policiais porque Jennifer estava agarrada à perna de Richard. Com medo, os policiais logo pediram desculpas para o mendigo, mas falaram que tinham que levar a criança com eles. Não queremos problemas, só queremos que ela fique segura. Por favor, deixe-a ir, disse um dos policiais. Richard logo começou a implorar para deixarem a menininha, alegando que ela era a sua filha, era tudo o que ela tinha no mundo, e Jennifer começou a chorar devido à emoção do momento. Ela era muito inteligente para uma criança de 5 anos e sabia exatamente o que estava acontecendo. Mesmo que essa mulher esteja mentindo, não podemos deixar uma criança crescer na rua. Deixe-nos levá-la para um lugar seguro, longe das ruas, afirmou o terceiro policial. Richard viu a sabedoria em suas palavras. Era difícil aceitar, mas essa não era a vida que ele queria para Jennifer. Ele queria que ela tivesse mais e se tornasse alguém. Essa era a melhor escolha para ela.
Então os policiais levaram a garota, apesar de seus choros e protestos, para ficar com o seu pai. Afinal, ela era uma criança e queria ficar com quem cuidou dela desde bebê. Nem tudo são flores. A vida de Richard voltou a ser ainda mais sombria quando Jennifer partiu. Ele não tinha nada pelo que viver e continuou triste por vários anos. Seu único consolo era a ideia de que Jennifer teria mais do que ele jamais poderia lhe dar. E, infelizmente, a menina não teve muita sorte. Embora tivesse um teto sobre a cabeça, sua mãe biológica, Carla, era uma mulher horrível. Ela admitiu tê-la abandonado naquela lixeira quando era apenas uma bebê e só procurou anos depois porque gostava da ideia de ter alguém em casa em quem ela pudesse mandar. Jennifer foi tratada como uma empregada doméstica durante grande parte da sua infância e adolescência, mas nunca esqueceu o pai que a criou. Ela sonhava em escapar e ir até ele, mas tinha medo de que ele se metesse em encrencas. Mas quando a menina fez 14 anos, ela finalmente encontrou aquele velho beco e deixou livros, comida e alguns trocados para Richard quando ele não estava por perto. Não era muito, mas aquele pouco podia ajudá-lo de alguma maneira. O homem não tinha ideia de quem seria tão gentil a ponto de deixar aquelas coisas para ele, mas começou a suspeitar que pudesse ser Jennifer, embora ela fosse tão jovem quando a levaram embora. Talvez a vida os unisse em algum momento, e ele estava certo, porque anos depois, Jennifer escapou da casa de Carla e foi encontrar seu pai. Ela havia trabalhado em alguns empregos e conseguiu alugar um apartamento pequeno para eles, seguindo a vida juntos. Ao encontrar seu pai, ela disse que havia alugado um apartamento para eles e o chamou para ir para a casa nova. "Eu não posso morar aqui, é sua casa, Jennifer", disse Richard, rejeitando a oferta dela no início. Ele não se sentia digno da sua gentileza. "Pai, você me encontrou em uma lixeira e eu não estaria viva aqui hoje se você não tivesse cuidado de mim. Você sempre será meu pai. Morar com Carla foi um inferno, mas eu sei por que você me deixou ir. Mesmo naquela época você estava pensando no que era melhor para mim. Agora eu tenho meu diploma do ensino médio e posso trabalhar enquanto ajudo você a reconstruir sua vida. Por favor, me deixe fazer isso", Jennifer explicou, implorando ao seu pai para aceitar. Finalmente ele aceitou. Agora que tinha um endereço fixo, ele conseguiu um emprego como garçom em um restaurante e estava orgulhoso de ajudar nas contas. Enquanto isso, Jennifer trabalhava e frequentava aulas noturnas em uma faculdade comunitária local. Os dois conseguiram subir na vida e mais tarde, Jennifer se mudou com seu noivo. Richard ficou em seu apartamento. Ele amava aquele lugar, pois havia salvado sua vida. Apesar da sua filha morar com o noivo, ela sempre ia visitá-lo e sempre fazia programas de pai e filha juntos. Jennifer conseguiu se formar na faculdade e virou professora. Passou a dar aulas em uma escola perto da sua casa e fazia o que adorava, pois criou paixão por ensinar junto do seu pai. No casamento da filha, ele a acompanhou até o altar com grande felicidade. Richard esteve presente em todos os momentos importantes da sua vida. E se você gostou dessa história, tenho certeza de que vai gostar ainda mais dessa, em que um homem chamado Vladimir estava viajando com a esposa e seu cãozinho, mas infelizmente não concluiu a viagem devido a um acidente onde só o cão sobreviveu e ficou no mesmo lugar do acidente durante 7 anos, esperando seus donos voltarem. Quer saber o resto dessa história? Então clique no link que está aparecendo aí na sua tela e nos vemos lá!